Romanos 11, 28. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Numa outra versão, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Irmão, qual seria a sua reação ao descobrir que você foi adotado ou adotada? Como você se sentiria sabendo que você não é filho legítimo? No Brasil, sempre foi uma descoberta assim não muito agradável, você descobrir que foi adotado e que não é filho legítimo. Algumas pessoas cresceram convivendo com aquela sensação de que são diferentes uns dos outros, que eles têm uma certa diferença em casa, não parecem muito com os irmãos, que viveram parte das suas vidas em busca de serem aceitos. Quando essas pessoas que são adotadas descobrem que são adotados, que não são filhos legítimos, eles passam a viver de forma diferente a fim de que serem aceitos e reconhecidos. Outros foram vitimizados por sentimentos de incapacidade, com medo de cometer certos erros. Por quê? Porque vem aquela acusação: você é assim porque você não é filho legítimo. Outros sentem-se rejeitados, fazem comparações, e aí nós vamos ter gente assim muito ferida, gente muito sensível e gente que está assim envolvida com muitas comparações e críticas até mesmo dentro de casa. É fato que no Brasil, até 1988, os filhos adotados não tinham os mesmos direitos que os filhos legítimos. Isso gerou um isolamento, gerou problemas até de depressão e complexo de inferioridade entre os membros da família. Mas a Constituição de 1988, reparou isso. A Constituição de 88 equiparou os direitos dos filhos adotivos. Hoje eles têm os mesmos direitos dos filhos legítimos. Esse aspecto negativo da adoção, no sentido de que quando a pessoa descobre que ela não é adotada, ela passa a se sentir diferente, isso também é um aspecto negativo dentro da salvação humana, e deveria fazer o homem pensar acerca da sua salvação. Por que isso? Porque tem muita gente que está, eu diria assim, seguro numa insegurança, porque eles foram orientados a aceitar Jesus, a levantar a mão, e o cara fez uma oração e disse para eles: a partir de agora teu nome está escrito no livro da vida. Essas pessoas têm vivido e convivido a vida inteira como se fossem salvas. Agora imaginem se elas descobrem que não são, se elas descobrissem que não é assim que acontece a salvação do ser humano, e que essa descoberta ela pode afetar profundamente a relação familiar do homem com Deus. Isso porque a maioria dos crentes pensam que são salvos porque aceitaram Jesus. Quando Jesus diz em João 15,16, lembra o que está lá? Não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês. O que Jesus está dizendo com isso? Ele está colocando um ponto final em qualquer pretensão humana em achar que o homem virtualmente torna-se o seu próprio eleitor e salvador. Ou seja, hoje em dia o Evangelho é apresentado como uma proposta, como uma espécie de mercadoria. Você compra se quiser, você aceita se quiser. Então, quando você aceita, é você quem determina o momento da sua salvação e a forma como você vai ser salvo. Não existe base bíblica para isso. No falso Evangelho, o homem ele é apresentado e ele é tido como se ele estivesse no comando de todas as coisas. Deus é como um coadjuvante poderoso que está ao lado da vida dele para resolver todos os seus problemas de forma miraculosa. Alguém chegou a fazer a seguinte ilustração. Um dia alguém disse assim, que hoje em dia as pessoas pensam que a vida humana é um carro que o cara está no comando e Deus é o carona. Entendeu? O cara comanda, ele está dirigindo, Deus é só carona. Aquilo que ele quer, ele pede para o carona, me dá isso aí. E o carona tem a obrigação de dar, porque está de carona. No falso Evangelho, Jesus, o Salvador, ele fica impossibilitado de salvar, pois em última análise, quem decide é o pecador. No falso Evangelho, Deus tenta de todas as formas
tem que abençoar, Deus tem que agradar, Deus tem que implorar, e aí tem aqueles apelos que o cara passa mais tempo apelando, né? E parece que ele fica naquela, olha, aceite Jesus, só falta ele dizer, pelo amor de Deus, aceite Jesus, só falta ele dizer isso. Como se Jesus fosse uma mercadoria barata a ser apresentada aí, aceita de qualquer forma, por qualquer um. O fato é que Jesus salienta em Lucas 9,60 uma coisa muito importante que nós temos esquecido, que é a doutrina da morte espiritual. Nós aqui não temos problemas, porque todos nós sabemos que o homem já nasce pecador, nasce morto em delitos e pecados. Mas essa doutrina da morte espiritual, ela é salientada por Jesus em Lucas 9,60, quando Jesus faz um convite para ser seguido, e a pessoa diz assim, deixa primeiro sepultar meu pai. Ora, se aquele sujeito estivesse com o pai morto, ele não estaria ali. Tem um problema cultural aqui. Ele está dizendo, eu só posso seguir o Senhor depois que eu resolver todos os problemas da minha família ligada à partida de meu pai. Muito bem. Aí Jesus diz para ele assim, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O que Jesus está dizendo? Jesus está expondo de modo claro que existem os de dentro e os de fora do reino. Irmãos, essa é uma realidade que nós não podemos esquecer, e nós convivemos com isso. A gente convive com pessoas que nós sabemos, uns são crentes, outros não são, e a gente trata isso de forma natural. Aqueles que são crentes a gente trata como de dentro do reino, aqueles que não são crentes, eles estão fora completamente do reino. E quando Jesus fala sobre esse assunto, fica mais claro lá em Marcos capítulo 11, quando ele diz, aos de fora eu ensino por parábola, aos de dentro não. Então Jesus está expondo com clareza que existe os de dentro e existe os de fora. No verso 12 fica claro o propósito, por que ele falava por parábolas. Marcos 4,12, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e haja perdão para eles. Ora, se o homem antes de convertido está morto em delitos e pecados, como ele pode tomar decisões na sua vida espiritualmente? Porque a palavra morto aqui vem trazer para nós o sentido de impossibilidade, é de morte mesmo. Esse homem não tem como desejar ser salvo, esse homem não tem como chegar a Deus. Ora, se vocês imaginem que os vivos, os nossos pecados, causam uma separação entre nós e o nosso Deus, imaginem os mortos espiritualmente, não é? Como esse homem decide sobre algo que ele nunca desejou? Observem que quando Jesus vai falar dessas vontades humanas, ele diz que os homens sempre amaram mais as trevas do que a luz. Então não tem como o homem, o ímpio, amar a Cristo. Observem, a Zanira falou uma coisa interessante agora, sobre um patrão que quer dar uma gratificação para os seus funcionários, e ele falou ia dar alguma coisa em termos de cesta. Ela diz, é melhor você dar o dinheiro, porque a maioria deles não está preocupado com cesta, está preocupado em tomar a sua cana, a sua cerveja no Natal e no final do ano. Essa é a nossa realidade. Nós temos um mundo, parece que a maioria dos crentes não consegue visualizar o mundo que está prestes a terminar nos dias de Noé. Festança, não é? Comemoração, ninguém está nem aí para Deus. A arca está sendo construída, Noé está anunciando, e o povo não está nem aí. Olha, vai vir um dilúvio aí, que dilúvio, gente quer saber de dilúvio, isso aí está doido. A mesma coisa, nós estamos pregando, olha, esse mundo está caminhando para o final, esse mundo está chegando a um ponto que o pecado da humanidade já está afetando lá em cima, Deus já está entesourando isso aí para o fogo. Eu disse que nada, vocês estão com loucura. Então, essa verdade que Jesus Cristo fala, de que o homem nasce morto em delitos e pecados e ele não pode aceitar Jesus, contraria o falso evangelho, quando o homem é quem decide quanto à sua salvação. Se vocês olharem, qual dos discípulos que Jesus escolheu estava atrás de Deus? De todos os que Jesus escolheu, presta atenção, qual foi algum deles que chegou com Jesus e disse, Senhor, é o Senhor que é
Jesus Cristo é o Senhor como Messias, eu quero te seguir. Nenhum deles. Estavam todos eles envolvidos com suas vidas particulares, com seus problemas, com suas questões pessoais, e Jesus é quem foi pessoalmente a cada um deles, e Jesus não convidou, não, olha, por favor, vem comigo, eu tenho um projeto de vida, não, ele chegou lá e disse, segue-me. Isso aí, se alguém estudou um pouquinho de língua portuguesa, vai entender o que é o verbo no imperativo. Seguir aqui é uma ordem, né? Larga o que você está fazendo, larga as redes, larga a coletoria, me segue. Então, a natureza herdada de Adão, o pecado em si, não permite o homem escolher o Salvador. A natureza pecaminosa herdada de Adão não permite ninguém decidir acerca de aceitar Jesus ou não. Essa verdade deve mexer com aqueles que pensam que estão salvos pelo simples fato de terem um dia aceitado Jesus. Como chegaram a esta conclusão se os salvos estão dentro de um plano eletivo? Observe que quando nós começamos esse texto, Romanos 11, 29, né, e 28, foi o texto lido, ele vai falar da eleição, está lá em cima, ó. Israel agora foi rejeitado por causa da eleição. Eles foram cortados, os ramos foram cortados, vocês foram enxertados. E agora o que Paulo está dizendo? Que a salvação se dá na igreja, que vai ser composta de judeus e de gentios, e que os judeus agora teriam que se voltar para Cristo a partir da nova aliança. Mas Deus não rejeitou totalmente Israel, por isso que Paulo está falando sobre isso. Então, irmãos, nós precisamos entender o ensino bíblico da eleição. E eu já mostrei para vocês que na Bíblia existe pelo menos 5 tipos básicos de eleição: a eleição de Cristo, a eleição de Israel, a eleição para o ministério, né? A eleição dos anjos, a eleição para a salvação. E agora observem alguns detalhes da eleição. Gênesis 25, 23 vai dizer que Jacó foi escolhido antes dele nascer. Jeremias foi escolhido antes de ser formado no ventre da sua mãe. Gálatas 1,15, Paulo foi escolhido antes de nascer. Os salvos foram escolhidos antes da fundação do mundo, Efésios 1,4. Em João 17,24, Jesus diz que Deus Pai o amou antes da fundação do mundo. Presta atenção nisso. João 17,24, Jesus diz: Pai, eu sei que tu me amaste antes da fundação do mundo. As pessoas não entendem quando Jesus diz lá, Eli, lama sabachthani. As pessoas não entendem. As pessoas pensam que o pai ali não ama o filho, ele ama. E aquilo é um ato de amor para com os eleitos. Deus sacrifica o seu cordeiro pascal, o seu próprio filho, em favor daqueles aos quais ele escolheu. Mas Jesus é amado, ele sabe disso, que o Pai o amou antes da fundação do mundo. É só ler João 17, 24. Em Mateus 25, 34, Jesus está falando sobre a herança dos salvos, né, na glória futura, e ele diz que a herança dos santos já está preparada antes da fundação do mundo. Hebreus capítulo 4, versículo 3 diz que as obras divinas já estavam terminadas antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que o sangue de Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Apocalipse 17:8 diz que até o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Portanto, pare de se agarrar ao falso ensino, né? As pessoas têm que parar de se agarrar ao falso ensino de que você escolheu Jesus, de que foi o ser humano que decidiu quanto à sua salvação. Todas as coisas foram determinadas por Deus antes da fundação do mundo. A salvação, ela é pela graça, é um dom que vem até o eleito. Não é o eleito que vai até a graça, é a graça que vem até o eleito. Os salvos então foram escolhidos e separados. E aí tem uma questão muito interessante que o apóstolo Paulo ensina em Romanos: os crentes verdadeiros, eles foram adotados. Tá? Precisa entender isso. Você vai ler Romanos 8,15. Ao ler Romanos 8,15, Paulo vai dar
uma explicação do que é a adoção, e Paulo está falando dentro do contexto romano. Então, essa questão de eu aceitar Jesus, ela é incompatível com a doutrina da adoção, porque dentro da doutrina da adoção e dentro do estado de adoção, não é o filho que escolhe o pai para ser adotado, mas é o pai que escolhe o filho para a adoção. E Paulo fala isso para os romanos: olha, não foi vocês que escolheram, não, vocês foram adotados, isso é um projeto de Deus. O adotado, dentro da cultura romana, significava que ele era definitivamente escolhido e amado. Presta atenção, dentro da cultura romana, o adotado jamais seria substituído, rejeitado ou abandonado. Dentro da cultura romana, o pai biológico, ele poderia rejeitar o filho biológico, mas o adotado não. O que Paulo está ensinando para os irmãos aqui, lá de Roma, da igreja de Roma? De que a salvação ela é eterna, de que o crente não perde a salvação. Por quê? Porque Paulo pega um contexto que está lá em Roma, da adoção, e ele diz: olha, a salvação de vocês é assim, vocês foram adotados como os romanos são adotados aqui. O filho biológico, ele pode ser rejeitado, tá? Mas o filho adotado não. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Por isso que Paulo diz: olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, nada poderá separar-nos do amor de Deus. Por quê, irmão? Porque o adotado era o filho do coração. O filho biológico, então, poderia ser deixado de lado, o adotado jamais. Isso faz toda a diferença na nossa salvação. O pai romano não tinha como voltar atrás. Imagina, se ele toma uma decisão, o pai romano não tem como voltar atrás. Isso deve nos levar a pensar, então, na segurança da nossa salvação. Nós temos que aprender a viver tranquilos. Agora, isso não significa que nós vamos viver de qualquer jeito, mas viver tranquilo que nós temos um pai amoroso, que quando ele nos chamou, ele nos colocou dentro de uma vocação eletiva. E qual é a tranquilidade que nós devemos ter? Que os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. Deus não volta atrás. É como o pai romano. Eu estou pregando esse sermão para que os salvos continuem seguros e os não salvos voltem-se para Deus. Aí alguém pode me perguntar assim: bem, se eu não decido, se eu não quero, como é que eu faço então para ser salvo? Muito simples, meu irmão. Entre em contato com Deus, clame a Ele, peça a misericórdia dEle, bote sua boca no pó, peça que Deus lhe perdoe, peça que a graça de Deus venha até você, reconheça que você é um pecador morto em delitos e pecados, reconheça que você herdou a natureza pecaminosa de Adão, reconheça que você não presta. Se você reconhecer que você não presta e que você precisa da graça de Deus, você já está em meio caminho andado. Porque a maioria dos ímpios, eles se acham perfeitinhos e bonitinhos, só o crente verdadeiro sabe que ele não presta. O apóstolo Paulo diz assim: em minha carne não habita bem nenhum. Então, as pessoas têm que entender que são pecadores, clamar a Deus para que Deus provoque neles o arrependimento, clamar a Deus para que Deus revele Jesus Cristo a eles. Agora, vocês lembram o tema dessa reflexão? Eu não disse, mas eu usei o versículo como tema: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, a palavra irrevogável significa sem arrependimento. Olha só, os dons e a vocação, chamado de Deus, são sem arrependimento. O que significa isso? Que Deus não volta atrás, que Deus não muda de ideia, que Deus não é homem, Deus é Deus. Talvez você se pergunte: como pode alguém fazer tal afirmação de que está salvo para sempre? Irmãos, um crente verdadeiro não é uma pessoa que ouviu uma mensagem, levantou a mão, foi à frente, alguém que chorou, alguém que sofreu algum tipo de revelação especial, humanamente falando. Não. Um crente não é alguém que canta música gospel, faz orações longas e altas, não é alguém que é simplesmente membro de uma igreja.
estas coisas fazem parte da vida do crente, mas não é isso que faz a pessoa ser crente. Existem expressões de religiosidade. Algumas pessoas são extremamente religiosas. O que é ser religioso? É ora bonitinho, tem aquele negócio todo, né? Tem aquela capa de religiosidade, mas no fundo mesmo, lá no âmago, não fala a verdade, né? E aqui eu não estou falando de ser sincero e honesto, porque Paulo era um homem extremamente sincero e honesto e teve que ser transformado. Nicodemos era um homem sincero e honesto. Jesus Cristo disse: tu tens que nascer de novo. O que significava isso? É crer no evangelho verdadeiro, não é crer numa obra fictícia, não é? Olha lá, Jesus já morreu, está tudo tranquilo, basta você levantar a mão e aceitar. Irmão, isso é piada. Nós conhecemos um hino que diz: crê e observa. Crê, observa, aprende, pratica, e aí sim você vai poder usufruir disso. O crente foi alguém que ouviu o evangelho da graça, ele foi regenerado, quer dizer, ele foi gerado pelo Espírito Santo, e aí ele recebe fé para crer. Presta atenção, ele está morto em delitos e pecados. Primeiro, o Espírito Santo opera nele um novo nascimento, para que ele ouça o evangelho, entenda esse evangelho, e aí Jesus se revela para ele, concede fé, e a partir daí é que ele vai entender a mensagem. Como é que ele vai entender se ele está morto? Irmãos, tem crentes que estão há anos dentro da igreja, são crentes verdadeiros, e você ensina certas coisas para eles ficam voando quando você fala de certas coisas. Vocês imaginem um cara que nunca ouviu no evangelho, né? Então, o crente, ele foi regenerado, ele foi convencido do seu estado pecaminoso e da sua condenação eterna. O crente foi conduzido ao arrependimento, ele recebeu fé para crer no sacrifício vicário de Cristo. Não é crer em Cristo, não. Acreditar na pessoa de Cristo até os demônios sabem, mas é crer no sacrifício vicário, substitutivo. O que é isso? Certamente ele tomou sobre si, quer dizer, ele estava lá, é crer que ele estava lá no meu lugar, que os meus pecados estavam colocados nos ombros dele, que o seu sangue serviu para expiar os meus pecados. Isso é consciência de salvação. Não é simplesmente crer na pessoa, não é simplesmente dizer: não, Jesus morreu por mim. Sim, Jesus morreu por você. Por que Jesus morreu por você? Eu tenho que saber. Foi por causa da natureza herdada de Adão. Sou pecador, nasci morto em delitos e pecados, condenado ao inferno, preciso da graça de Deus. Todos pecaram e carecem da graça e da glória de Deus. O crente recebeu os benefícios de Cristo por imputação, quer dizer, Cristo vai à cruz, leva os seus pecados, expia esses pecados na cruz, ele recebe o perdão e Deus aplica isso na vida do morto em delitos e pecados. Não é o cara que vai lá e faz isso, não é ele que diz: olha, agora eu vou aceitar o Senhor e eu quero que o Senhor pegue esses benefícios aí e traga para mim. Isso é pretensão humana, não existe. Senhor, eu estou te aceitando agora, eu quero o perdão dos meus pecados e já quero a minha herança na glória, hein? Isso não faz sentido. Então é Deus quem vai lá na condição de sumo sacerdote, sacrifica a ovelha, que é o seu próprio filho, ele pega o sangue, aplica no propiciatório, tá? E perdoa os nossos pecados. Isso é uma ação divina. O homem não tem participação nenhuma. Se você prestar atenção como é que era feito o sacrifício no Antigo Testamento, que simboliza a nossa salvação, hoje o povo ficava do lado de fora, o homem não tinha participação nenhuma, né? Quando tinha lá o corban, o pobre do cara ficava lá torcendo para que um pingo de sangue caísse no talite dele, para ele chegar em casa e dizer: olha, eu fui agraciado, eu recebi um pingo do sangue do cordeiro. Ele não tem participação nenhuma lá. Depende da graça de Deus, do sacerdote aspergir e cair um pingo nele. Então não é tão simples assim, não é uma coisa que eu quero, a hora que eu quero, eu que determino quando eu quero ser salvo. E aí tem muito sujeito enganado aí: não, eu vou viver minha vida tranquilo, eu vou aproveitar, vou pecar, vou viver tranquilo, quando eu estiver perto de morrer eu vou aceitar Jesus, quando eu estiver mais velho eu vou aceitar Jesus. Isso é engano, querido. O crente verdadeiro foi selado pelo Espírito Santo.
O crente verdadeiro, ele foi adotado como filho na família de Deus, e ele foi recriado e agora ele está em Cristo. E os que estão em Cristo não tem condenação para eles, ele é uma nova criatura. E aí, eu acho muito interessante como é que os pentecostais acreditam em perda de salvação, se eles cantam aquele hino legalzinho lá, aquela musiquinha lá, lembra? Jesus riscou a cédula, que era o quê? Contra nós, cravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia, acabou, não tem mais nada. Mas o pentecostal, ele cria uma nova dívida a cada dia. Jesus riscou a cédula hoje, ele cria uma outra, aí Jesus tem que riscar amanhã. Como é que Jesus risca? Cada arrependimento dele, é ele que determina. Me arrependi, Jesus risca. Ele peca, Jesus registra de novo. Irmãos, isso é brincadeira, tá? Deus não muda, Deus é imutável, não existe sombra de variação. Então, falando sobre essa questão de perda de salvação, todas as vezes que você conversa com um pentecostal ou com um assembleano, ele vai dizer para você: mas se Cristo voltasse na hora que você estivesse adulterando. Eles pegam o adultério e colocam o adultério como a pior coisa do mundo, tá? Nunca leram que Ofni e Finés ficou anos lá se prostituindo com mulheres, comendo do sacrifício que não era, e viveram mais do que Nadab e Abiú, que trocaram só o incensozinho lá. Ainda não entenderam que culto para Deus é mais importante do que relação sexual ilícita, né? Mas olha só, ele diz assim: mas se Cristo voltar e você estiver adulterando, você não vai para o céu. Aí você pega 1 Coríntios capítulo 5, aquele cara que vivia em adultério com a mulher do pai, a mulher que tinha sido do pai dele. O que Paulo diz? Vocês devem se reunir, excluir o cara da igreja, tá? E aí, para que o corpo dele seja entregue o que? A Satanás. E o que vai acontecer com o espírito dele? Vai para o inferno? Não, ele diz para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Por que Paulo diz isso? Porque, irmãos, esse crente que teve os seus pecados perdoados, o fato de ele ter cometido um pecado não volta tudo contra ele de novo, não. A cédula foi riscada, acabou. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não é contra aqueles que levantaram a mão e disseram que são crentes, não. É contra os eleitos de Deus. Quem é que justifica os eleitos de Deus? São os seus atos? São as suas obras? Não. Quem justifica os eleitos de Deus é o próprio Deus. É Deus quem nos justifica. Quem tentará acusação contra eles? Foi o Senhor Jesus que morreu por eles. Acabou. E aí Paulo diz: portanto, nenhuma condenação há para eles, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então observa, esse cara está lá em pecado, ele está em adultério, ele está na igreja, ele é crente mesmo, verdadeiro. Depois, se você ler 2 Coríntios capítulo 2, versículo 6, ele volta arrependido, e Paulo manda receber ele. E aí Paulo diz: olha, ele ainda não se arrependeu, mas faz uma assembleia, exclui ele, para que o corpo dele seja entregue para a morte, para Satanás, mas o espírito dele está salvo por causa da salvação pela graça. Acabou. Então cala a boca da pentecada com isso. Então, mas aí a pergunta persiste: o que teria que acontecer para eu perder a minha salvação? Primeiro, Deus teria que falhar em todo o seu processo de regeneração. Todo o processo de regeneração, o decreto da escolha teria que ser revertido. Deus teria que voltar atrás, lá para antes da fundação do mundo, no Santo Conselho da Trindade. O lavar regenerador do sangue de Cristo teria que ser anulado. Presta atenção: para o crente perder a salvação, o sangue de Cristo, no seu lavar regenerador, teria que ser anulado. A ação do selo do Espírito teria que ser cancelado, e isso é impossível porque Deus não volta atrás, Deus não muda. Uma outra coisa que nós sabemos: o crente, ele foi comprado por um alto preço, nós cantamos isso. Para perder a salvação, Deus teria que cancelar a compra e o pagamento com o precioso sangue de Cristo. Irmãos, nós vamos fazer compras no comércio e tem umas placas lá dizendo: olha, nós não aceitamos devolução e não aceitamos troca. Tá? É isso que acontece quando Deus elege alguém. O mundo diz logo para Deus: olha, nós não aceitamos troca. E Deus diz: eu não estou querendo trocar, eu estou comprando para sempre. Então Deus teria que revogar, que cancelar esse pagamento.
O crente, ele foi justificado, ele foi declarado justo por Deus, e agora ele vive em paz com Deus. Para um justo cair da graça e perder a salvação, Deus teria que mudar de ideia, voltar atrás com relação à sua palavra, retirar a sentença de justificação. Agora vocês imaginem, Deus é um juiz que decreta a justificação, o crente peca, ele bota a condenação de novo. Aí o cara se arrepende, Deus tira, peca, coloca e fica nessa. Não faz sentido. Deus não volta, não existe dúvida, Ele sabe o que está fazendo, não existe variação. Deus não é um de manhã e outro à noite. É isso que a gente precisa entender. O crente, ele foi santificado e posicionalmente separado em Cristo, ou seja, ele foi lavado e diante de Deus ele está sem pecado. Para que nós fomos eleitos? Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Perante Deus nós não temos pecado algum. O pessoal deveria entender isso, tá? Perante Deus eu não tenho pecado. Por quê? Porque os meus pecados foram expiados e lavados. Não tenho. Eu tenho nesse mundo. Quando eu for transformado, eu vou ser apresentado diante de Deus santo e inculpável, imaculado, assim como toda a igreja. Mas enquanto estivermos aqui, vamos estar sujeitos a isso. Mas o eleito, ele já foi santificado, e Deus não tem como sujar ele de novo. Outra coisa, para um crente cair da graça e perder a salvação, Deus teria que repudiar o que foi feito, repudiar essa santificação. O eleito, ele já foi glorificado. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, versículo 30, né? Se ele já foi glorificado, a glorificação é o ato final da redenção, da salvação, é a última coisa que vai acontecer quando formos arrebatados e levados às alturas. Para um crente então perder a salvação, Deus teria que revogar o decreto eterno que nos elegeu, que nos regenerou, que nos santificou. Deus teria que voltar atrás, mudar de ideia, e Deus não muda, Deus é imutável, Deus não volta atrás, Deus não se arrepende. Por isso que nós estamos totalmente seguros. Eu faço uma pergunta para os irmãos: qual é o único pecado imperdoável? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas os pentecostais colocam que se você mentir, você está condenado, se você cair, já está condenado de novo. E qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Significa rejeitar o único mediador entre Deus e os homens. O único que pode salvar é a rejeição em Cristo. Agora, se esse homem ele foi levado até Cristo por Deus, se o crente foi levado até Cristo, porque ninguém pode ir a Cristo se o Pai não levar, a resposta de Cristo é: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, ele vem levado pelo Pai, ele vem trazido pelo Pai. E esse que vem trazido pelo Pai, de maneira nenhuma o que? Eu lanço fora. A segurança eterna de salvação, ela está vinculada a uma outra doutrina chamada perseverança dos santos. E na perseverança dos santos, nós sabemos que não são os atos, as obras do mundo que mantêm os santos salvos, mas é a graça sustentadora de Deus. Na perseverança dos santos, não sou eu quem me mantém salvo. Na perseverança dos santos, é Deus quem me mantém salvo, é Deus quem me mantém seguro, é Ele quem guarda a alma dos seus santos. Então, quando alguém vier com essa história para você de que o crente perde a salvação, mostre isso para ele. A nossa salvação é um decreto que acontece antes da fundação do mundo, e para que eu perdesse a minha salvação, Deus teria que voltar lá no início de tudo, revogar tudo isso: eleição, predestinação, regeneração, justificação, santificação, a selo do Espírito Santo. Deus teria que revogar tudo isso para que eu fosse salvo. Como o apóstolo Paulo diz que os dons, o que é o dom? O dom da fé, o dom da graça, o dom da salvação. E o chamado de Deus, o que é o chamado de Deus? A libertação do império das trevas e o transporte para o reino do Filho amado. Porque, irmãos,
Chamado não é convite não, tá? Israel foi chamado do Egito, você já leu isso? Israel foi chamado, Deus chegou no Egito e disse: Israel, por favor, me siga. Não, ele mandou Moisés lá e era para tirar, para libertar mesmo. E quem não quisesse vir ia ter que ficar lá sofrendo as pragas, não é? Foi isso que o povo entendeu. Não, Deus retirou com mão forte, é dito isso. Deus retirou com mão forte. Então, chamado é retirada com mão forte. Por isso que Paulo diz: ele libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho amado. Então, perseverança dos santos é segurança eterna de salvação, porque Deus não muda, Deus não volta atrás, Deus não se arrepende. Uma vez salvo, salvo para sempre. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta?